Olá, olá, queridos cravos e rosas do meu jardim. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento. É verdade. Hoje, quarta-feira de cinzas, trago um tema para vocês. Apesar de falar sobre a influência da Lua, este é um tema temporal, porque o caminho do autoconhecimento fala de fases lunares, mas fases lunares cíclicas internas do estado do ser, processos pessoais de movimento do desenvolvimento e crescimento da consciência. Verdade. E aqui trago um tema desconectado da realidade, retomar as funções diárias. É quando a gente está desconectado da realidade por algum tempo e tem uma dificuldade muito grande de retomar as atividades do cotidiano, aonde nos exige novamente uma postura condicionada de hábitos, né? E nos exige também um esforço muito grande no movimento e na ação. E aqui a pergunta: estou tendo dificuldades de retornar às funções rotineiras e isso me assusta. O que o tarô tem a me dizer? Então, essa é a pergunta. Repito, estou tendo dificuldades de retomar as funções rotineiras e isso me assusta. O que o tarô tem a me dizer? Então, título de explanação, nós temos lunações do estado da alma quando processos cíclicos se completam. Então, né, automaticamente, devido a esse tema ter aparecido para mim, o meu nome aqui é Magnólia e estou aqui com vocês sempre trazendo temas, né, significativos para os conflitos inerentes da alma. E ontem uma amiga conversando comigo, ela veio com essa especulação, querendo se entender, né, sobre o seu estado de alma, sobre o seu estado de espírito. E assim como as pessoas me trazem as suas interrogações, eu sempre faço um tarô específico ao tema dessas pessoas. Isso é quando elas me trazem, obviamente. Eu tenho aqui a posição 1, a posição 2 e a posição 3. E o meu jogo eu faço sempre no movimento da cabala, com ensinamentos para que você possa compreender a sua caminhada na árvore da vida. Qual o caminho que você está fazendo? Qual o movimento que você está fazendo atualmente, né? Para que você compreenda mais profundamente se esse é o seu tema. Venha comigo, esteja aqui, deixo a pergunta na mesa e a primeira posição é a ressurreição ou a carta do renascimento, com o caminho da árvore da vida, o cinza. Nós temos a segunda posição, que é a carta do sol, e aqui nós temos a Sefirote da árvore da vida, Resede, que é a violeta. Nós temos aqui a terceira posição, que é a lua, com a passagem na árvore da vida, que é a cartela preta, que corresponde a Biná. Então, nós temos três posições. Enquanto eu faço uma pequena leitura, né, para vocês, à noite eu entro no Instagram, e daí no Instagram eu faço uma preliminar, né, falando o título, né, Lunações e Estados de Alma,
quando processos cíclicos se completam. Aí eu vou falar ainda lá, né? Vou colocar mais 3 posições, serão 6 posições ao total. Deixo abaixo aqui a minha descrição para que vocês possam estar lá às 8 horas da noite. 8h15 no máximo, eu começo a minha live. É só vocês entrarem lá, vendo abaixo a descrição, e aí vocês, 8 horas, estão lá, a live ao vivo, podem me fazer pergunta, podem participar, se inscrevam, e peço aqui que vocês apertem o sininho para receber novas notificações dos meus vídeos, e, né, dê o seu like, ok? Eu agradeço muito, gratidão a todos vocês aqui presentes. Sou muito grata de coração a todos vocês por estar aqui. Então, vamos para a mensagem preliminar que eu coloquei aqui, que advém, né? Estou tendo dificuldade de retomar as funções rotineiras. Isso me assusta. E o que o tarô tem a me dizer? Diante do carnaval que nós estamos passando atualmente, é um período de sabate. Então, é quando a gente relaxa, deixa a criança interior vir, e nesses movimentos físicos, automaticamente, nós podemos entrar em estado de catarse. Porque no dia a dia, nós estamos rígidos, né? Ao hábito de ficarmos muito sentados em frente do computador, atendendo às demandas do cotidiano, correndo, né? Sistematizados nos nossos paradigmas, nossos condicionamentos. E o sabbat é um processo, né, necessário de reclusão, de reflexão, de festejar, de fazer almoços, estar com a família, de viajar, de fazer uma retirada. É um processo de retirada de alguma forma, né? Apesar de ser uma festa pagã, mas é convidativo a gente sair do formato, né? A gente sair dos paradigmas. Então é uma forma forçada também de trazer essa criança interior e tirar-nos da rigidez interna dos nossos condicionamentos, porque o adulto, ele está tenso, ele está rígido, né? E dentro da sociedade tem muito essa confusão da seriedade e da responsabilidade, que não tem nada a ver, né? A gente pode ter responsabilidade de uma forma mais leve, no compromisso, né? Tem pessoas que são irresponsáveis e são sisudas, sérias, de mal com a vida, né? Não aceitam nada, então estão de mau humor o tempo todo. Então a gente não pode perder a nossa criança e a correspondência dessa referência, porque perdemos o processo criativo de renovação da vida. E nas fases lunares, nós entramos, né, nesse estado de voltar para casa, ou seja, de voltar para dentro de si, de entrar para dentro de si. E nesse processo vai depender como o si se encontra, como é que está esse estado, né? Como é que está a minha casa interna, como está o meu templo interno, né? Se ele está abandonado, se eu estou dando as devidas considerações, se os processos da vida estão de acordo com a minha alma, a caminhada, a missão dela aqui. Na labuta e no movimento ocupativo da vida, eu esqueço, eu fico tão envolvida ao propósito, que nessa condição eu não entro numa reflexão concisa sobre algumas ressignificações, né? E o que é ressignificações? Ressignificar, significado, dá um novo significado. Então, uma reflexão
né, uma reconsideração ao processo dos movimentos condicionados. Então, isso nos ajuda, na forma criativa, a enriquecer nosso processo, inviabilizar, fazer processos de mudança, né? E de repente a gente se sente desmontado, a gente se sente desconcertado. É como um boneco que de repente, né? Imagina o Pinóquio, né? De repente todo o seu processo se desestrutura e ele tem que entrar em uma nova dança, um novo movimento, né? E aí, como é que eu faço? Como é que eu retomo a vida? Aonde muita coisa faz sentido, outras não fazem, outras eu tenho que recomeçar. Então, né? São reflexões que o próprio movimento da vida nos traz. O próprio movimento da vida nos leva a essa internalização, né? E trazendo essa criança o processo criativo. Outra questão muito essencial agora, neste período, é a condição da Lua em Peixes, que entra hoje. Entrou, deixa eu ver que horário, foi data às 4h09 da manhã, entra a lua nova. E lua nova pede a renovação da terra, semeadura, para a gente criar uma nova condição. E muitas vezes, né, podemos ficar perdidos em como recomeçar, em como retomarmos, de que forma iremos retomar. Então, quarta-feira, quando chega assim, né? Da terça para quarta, já começa o estado da alma, né? Onde o estado nebuloso, lunar, né? Que a gente entra num estado alterado da consciência, e a lua nova propicia em Peixes um estado profundo espiritual do sentido da vida, porque Peixes é isso, né? Peixe é água, mergulhar fundo, é ir fundo naquilo que a gente precisa fazer, mas se entregar à experiência, se entregar ao novo movimento, mas ir fundo também significa ir fundo no sentido desse recomeço, né? Recomeçar o que e como, né? Será que faz sentido recomeçar, né? Recomeçar da mesma forma? Ou exige-se uma nova forma, né? Então, esse processo criativo antecede com o carnaval, que traz a criança. O movimento do corpo, do pular, traz esse quebrar padrões, né? É o movimento do corpo aonde você sai do esquema rígido, da rigidez, do processo condicionado. Então, né, a música, a melodia, o processo criativo, a entrega, essa vivência aberta de uma experiência, né, sem preconceitos, que o carnaval traz o não conceito, né, mas a retirada de um pré-conceito e uma abertura à criatividade, à inovação, à renovação. Essa energia está, né, no ar. Essa energia está no inconsciente coletivo, milenarmente no inconsciente coletivo, ok? Então aqui passamos a acreditar a ansiedade necessária, falando de Léo Buscaglia, o livro de Léo Buscaglia, Nascido para Amar, uma celebração pela vida, nos diz, né, a necessidade de um renascimento, né, por amor àquilo que criamos, que queremos criar, que queremos co-criar, né, e queremos trazer à Terra, né? Então, a Terra precisa estar adubada, a Terra precisa estar fértil, né? Para que o novo propósito, para que o novo movimento, para que a nova empreitada
possa florescer, exigindo de nós, né, a dedicação, porque lua crescente é uma lua de abundância, de prosperidade, mas exigindo de nós o movimento, né? Porque crescimento é movimento, crescimento exige ação. Então, a ansiedade é esse processo ansioso que causa uma inquietação de ter que voltar para o trabalho, para a labuta, mas isso independe do carnaval. Você pode ter esse estado de sabato, né, de sabá, mas um estado interno, né, e lunar seu período pode não estar correspondente com a lua em propósito no céu, mas está correspondente, né, com um estado pessoal. E claro, a lua, mesmo sendo uma outra lua, ela conjuga, né, e traz uma força junto, né, uma aliança dessa força que irá propositar e intensificar o seu movimento interno, dependendo do signo, né, do período, o signo solar, e também com toda essa configuração astral, né, como estão os astros no mapa, né, no zodíaco. Passamos a acreditar que a ansiedade é um estado a ser evitado a qualquer modo, que é um empecilho a um estilo construtivo. Enquanto isso, vocês meditam sobre as 3 posições na mesa, né? Que depois começa a falar dentro da cabala, ok? Na realidade, a ansiedade tem um valor positivo dentro de certos limites. Neste mundo tão complicado, não pode ser evitada, obviamente, mas manifestando-se como um estado de dificuldade, de apreensão ou de preocupação, pode nos preparar a nos alertar para possíveis problemas antes mesmo que ocorram as suas atuações. É impossível imaginar o menor ato sem que seja precedido por um certo grau de oportuno da ansiedade. Como a dor física atua como um sistema de alarme que precede a ação positiva, só quando sobrepuja esta razão é que surgem os nossos problemas. No entanto, quando a vemos como estado normal e humano, pode representar o primeiro passo para o crescimento psíquico, a busca da nossa sobrevivência. Os problemas são apenas oportunidades em roupas de trabalho. Os problemas são apenas oportunidades em roupas de trabalho, né? Então, esse período de Natal nos propicia, né, o movimento do corpo, principalmente para as pessoas que se encontram tão sedentárias, propicia demais, né? Porventura, a flexibilidade, né? A maleabilidade, a soltura do sistema rígido, né? E nós criamos esse sistema no corpo. Esse sistema eles se apresentam com rigidez em algumas partes do corpo, porque são memórias. Nós somos pura memória, nós somos constituídos de memórias e somas de memória, e nesse movimento, né, nós vamos amolecendo essa rigidez, né, esse ritmo vicioso, viciado, né, da tensão do adulto. Então precisa trazer essa criança que o carnaval nos oferece, essa flexibilidade, esse novo movimento no caminho, né, da consciência, da renovação da consciência. Então, né, a preocupação, ela é positiva, mas no movimento de atitude.
Então, quando nós ficamos na preocupação e ficamos procrastinizando, nós vamos adoecendo, porque nós vamos retendo e querendo reter uma força interna que está em uma necessidade explosiva de movimento, é uma manifestação explosiva e criativa interna que deseja se manifestar, é uma energia contida, né? E isso cria alguns fenômenos patológicos, né? Que até então são fenômenos que, não se for dar atenção devida, se tornam doenças, né? Então, a ansiedade é um processo, a inquietação das pernas, uma insônia, são movimentos que podem acontecer, né, de ontem para hoje, trazendo para o ser humano, né? E agora, né? Então eu me desconcertei. É um boneco que se quebrou. Agora vamos montar esse boneco. Então, como é que fica esse novo boneco? Esse novo boneco que surge aqui, né? Não é, Meg? É bem significativo tudo aqui. Eu trago a boneca, que é o caminho da cura da criança interior, né? E essa criança, novamente, se você tiver uma criança conflituosa, uma criança com problemas, uma criança insegura, o que vem agora, meu Deus do céu, né? Como que vai vir coisas dessa criança? Porque ela chegou. Né? Talvez ela estivesse lá dentro de você, presa dentro do armário, né? Presa lá no passado, em algum tempo, espaço, e de repente essa criança aparece. E aí então, né, ela aparece com todo o seu contexto, com todas as suas interrogações, né? E vamos dar conta de tudo isso. Isso é muito bom, isso é muito positivo, porque a nossa criança é o poder criativo de renovação para não ficarmos presos no modelo, não ficarmos datados, não ficarmos presos no passado. Precisamos renovar, precisamos, né, nos refazer de uma nova forma, num novo vínculo de compromisso, mas esse compromisso maior que possa ser e advir para o campo externo, é um compromisso aqui dentro, né? Porque é uma entrada aqui para dentro, e todas essas limitações, todos esses conflitos, todos esses processos, né, interrogativos, são, né, oportunidades de cura da criança interior, de convite, né, da busca dela. Quando eu digo assim, agora, o que eu faço, né? Como faço? Fica uma grande reflexão para vocês, e vamos para a mesa agora para o nosso jogo, as 3 posições, a cartela cinza com a carta do renascimento, a questão 2 com a carta do sol, e a questão 3 nós temos a lua. Então são 3 fases aqui, três posições da árvore da vida, onde eu trago uma configuração do corpo humano em correspondência com a árvore e as cores que a árvore se apresentam. Nós vamos falar um bom bocado aqui, né? Então vamos lá para a posição 1. O pessoal me pede cabala, eu trago cabala, tá? Tá aqui. Então aqui nós temos a posição número 1. Vamos pegar a posição número 1 para quem escolheu a posição número 1, e nós temos a cartela cinza. Remete um processo, né, de findar de um ciclo anterior para o recomeço de um novo. Então, quando algo da nossa vida termina. A carta da ressurreição e morte tem muito a ver. Precisamos morrer definitivamente para alguma coisa para renascermos, né? Olha que as pessoas estão saindo da tumba, né? Para a vida, renascendo para a luz. A corneta, né, do anjo,
fazendo a ressurreição da vida, renascendo para uma nova vida. E quando criamos a resistência do processo, se apegando ao passado, nós morremos para o novo propósito. E o passado entra, né, em putrefação, porque o passado é algo morto, né? Então, é quando nós ficamos com cheiro, né, de museu. Tem pessoas que vivem o passado, por exemplo, a depressão, ela tem cheiro de passado, né? Tem pessoas que conseguem sentir, tem o olfato desenvolvido espiritualmente e conseguem sentir o cheiro da pessoa que ela está usa a energia co-criativa e criativa dela para em ruminação, né, ao processo anterior. O que é ruminar? É que nem a vaquinha. Pega aquele processo anterior e fica mastigando, revivendo, engole de novo, né? Então, a vaca, ela come o capim, mas ela mastiga muitas vezes. O capim vai para o estômago, volta para a boca, ela rumina, né? Então, ela fica repetindo um processo, mas o processo da experiência limitadora, não criando recursos inovadores. E a lua nova é uma proposta, é tipo assim, é um convite. Olha, para trás você não pode andar mais. Ali atrás não resta mais nada para você, né? Aquilo que estava atrás morreu, acabou. Agora vamos, né, aqui é o abismo, é o segundo abismo da árvore da vida, a nível da trindade da consciência, que é a nível da cabeça, né? Então eu preciso fazer essa elevação, representa a passagem estreita. Então às vezes o caminho não é o mais fácil, porque o caminho mais fácil não leva ao caminho, né? O caminho às vezes traz limitações, exigindo coragem, exigindo enfrentamento, exigindo força de vontade, exigindo fé e uma entrega, porque isso aqui, ó, você vê que as pessoas, né, elas estão de mãos dadas, assim, elas estão em oração, né, pedindo aos céus uma renovação, né? Então, eis-me Deus, eis-me aqui. Então, qual é o novo propósito da minha vida, né? Não é eu botar pré-condições, né? Que muitas vezes eu faço esse movimento para Deus, que hoje é quarta-feira, né, de carnaval. Então, eu me coloco na condição, né, eu não me coloco numa condição, eu coloco uma condição, não é? Então, eu estou colocando uma condição para Deus, para o universo. E muitas vezes a condição ela é embasada ao processo anterior, o que dificulta muito, o que atrapalha muito, né? O que traz grandes dificuldades. Tá? E aí, então, eu morro para a nova oportunidade. A passagem, a porta, o portal se abre. Será que eu vou fazer a passagem? Tá? Então, o portal é isso. É sair o filme O Cubo fala sobre isso, né? Só que o filme Cubo é um pouco tétrico, né? Porque é agressivo demais. E se você fica, você morre. Mas é um processo correspondente, embasado, né, a essa passagem, pedindo da pessoa ação, né? Ela precisa entender a charada que a vida está atribuindo a ela, para ela passar de um cubo para outro, ou seja, de uma matrix para outra. Né? Então, é um novo envergamento diante da vida em aceitação, né? Uma curvatura em aceitação à vida e o que a vida está trazendo, pedindo da pessoa render, levantar a bandeira, né? Render-se e fazer a passagem. Ah, mas eu não sei o que vem à frente. Agir e se entregar ao movimento é entender que aqui não resta mais nada. Aqui não atribui. Então, o filme do Cubo, ele mostra, é morrer, né? Ficar
nessa experiência, onde você já aprendeu tudo que tinha e você já fechou o caso aqui, né? E você precisa se lançar a um novo campo, mas esse campo é cinza, é nebuloso, tem nuvens, e eu não sei o que advém lá, né? Mas sabendo que é um final, uma finalização de ciclo e a necessidade de novo movimento. Essa a ansiedade nos leva ao impulso da passagem, a ansiedade de ver o novo propósito, a ansiedade de renovar a vida, a ansiedade de fazer acontecer. Então a lua nova, ela proporciona muito isso para vocês neste momento, ok? Vou tirar aqui uma carta aqui de Osho. Opa, prendeu aqui a carta para ampliar. Nós temos aqui, antes mostro a Sefira nebulosa, porque ela é transparente, então você não consegue ver. Em correspondência à árvore da vida, ela se encontra no corpo humano nessa passagem, que no corpo é a passagem estreita. Aqui a cintura tem uma passagem que tá, né? A gente sai do estado lunar, tá? Que é o segundo estado visceral. O intestino é o estado visceral da consciência humana. Aqui é a nível de intelecto, de consciência. Eu preciso fazer essa passagem. E eu preciso sair daqui, ó. É do violeta que eu vou para aqui. Exigindo o quê? Fé, atividades espiritualizadas, ter contato com o anjo, com a fé, pedir ajuda aos seus guias espirituais, a sua fé religiosa, seja qual for, para fazer essa navegação. Aqui é uma travessia. Aqui é uma travessia, é uma passagem. E eu preciso receber os novos insights que advém, né, do preto de Binah. Então, Binah é a fonte da grande mãe, é o útero, né? É a fonte da vida, a fonte da renovação da vida, que é essa fonte. Então, precisa muitas vezes vir a emoção, as lágrimas, para que as águas possam fluir, né? E chegar até você, que se encontra, né, no cinza. Então, né, essa aqui é uma passagem, e aqui é um estado de abertura, que é o grau, é o estado de abertura, de cálice para a concepção da mãe, né? A mãe traz uma nova forma, né, da vida, um novo condicionamento criativo e renovador do ser aqui em cima. Mas aqui o grande inferno astral, o abismo, aonde eu tenho que mergulhar. E quanto mais fundo eu vou na minha sombra, quanto mais fundo eu me dou de frente com o meu lado sombrio, que são os meus medos. Medos de quê? Né? Medo de mim mesmo. Né? Então, eu não desenvolvi a fé por mim mesmo, eu não desenvolvi a minha capacidade do autoconhecimento. Então, aqui no meu canal, né, eu trago a vocês o caminho do autoconhecimento, porque assim você consegue se colocar com assertividade, com convicção, né? Aqui eu posso, sou capaz de fazer, eu dou conta esse movimento, se arriscar, se lançar. Então, não é só uma fé externa, não é só uma fé espiritual, mas necessita de embasamento, não me subestimando, não me superestimando, mas tendo a consciência do meu real valor, lado sombra e luz, porque senão ele vem com a carga total, porque ele vai mostrar, né? Olha, aqui você não dá conta, aqui você não consegue, né? E aí você não resolveu isso antes, você não olhou isso para isso, aí, aí você não consegue fazer a passagem, e aí você fica preso no abismo, quanto tempo for necessário para amadurecer, né? Quando Jonas ele é engolido pela baleia.
E ele fica no universo submerso, do submundo, né? E ali, quanto tempo ele fica para compreender, né, essa coisa, porque ele especula sobre Deus, ele duvida de Deus, ele se revolta de Deus e de repente ele é engolido pela baleia. Quando, né, Deus manda ele tomar uma atitude, que é fazer a passagem, e ele tem que tomar essa atitude, e ele não faz, porque ele fica retido, ele fica formatado, ele fica endurecido no processo anterior. Então, não fazendo essa passagem, não fazendo, não indo para essa direção, automaticamente, né, há uma retenção do fluxo natural, né, do movimento da vida. E esse fluxo no corpo remete ao sangue, porque sangue é vida, né? Então pode dar problemas, tudo correspondente, né, aos órgãos que são responsáveis pela circulação do sangue, pela vitalidade, pela respiração, pela oxigenação do sangue. Aí ficam comprometidos aqui nessa condição. Tá? De princípio, sintomas, mal-estares, né, são naturais do processo. Então, vamos lá, tirando. Muito eu posso continuar falando aqui, tá? Sobre essa passagem que tem que ser vivida. E quanto mais profundo a pessoa vai, mais ela toma a força, porque quando ela vai mais fundo, ela consegue pisar para ir mais alto. Então, quanto mais fundo vai, mais alto se eleva na árvore da vida, na condição da consciência e da renovação cíclica, de um novo ciclo, de um outro nível de correspondência, de realidade de vida, que ela é novamente a convidada aos desafios novos que a vida irão para lhe oferecer, e nesse novo campo, que ela sai da Matrix aqui, vai para o novo ciclo, e nesse novo campo ela vai explorando como uma criança. Então, Carnaval traz essa criança, essa capacidade criativa para enfrentar o próprio novo ciclo, né? A lua, né? Peixes, dá um mergulho profundo, a lua crescente, né? Fazer a propulsão de se elevar, buscar um novo propósito, porque a lua nova busca-se a lua crescente busca-se, né, um novo movimento de crescimento, exigindo ação, mas às vezes a ação tem que ser primeiramente interna, né, de sentido e propósito da vida, ok? Aqui fala o sonho, né? Então, sonho, para realizarmos nossos sonhos, nós precisamos, são coisas que às vezes estão tão intrínsecas na alma, que nos lançam a movimentos novos e nos impelem, né? Há uma ansiedade, e essa ansiedade nos traz um novo propósito, um novo crescimento. Florescimento é o que aparece para você. Quer dizer, se você, né, entrar nos desafios e enfrentar esses desafios, você vai conseguir florescer. E aqui nós temos a totalidade, né? Sincronicidade, você tem que estar sincrônico ao próprio espaço-tempo, né? Porque aqui tem um espaço, olha aqui, ó. Nós temos os marabalistas, né? Esses marabalistas, eles confiam no movimento, eles têm um movimento sincrônico, assim como as aves, a natureza, né? Existe aqui um movimento sincrônico, eles estão em harmonia, então, eles estão no mesmo propósito. Então, é muito importante, né, estar com outras pessoas que você possa confiar, que você possa, né, se movimentar, né, buscar esse apoio, buscar essas pessoas que estejam motivadas e afim ao mesmo propósito, para que haja esse movimento propulsor de renovação e cura pessoal, ok? Isso é muito bacana neste momento agora. Eu vou trazer um anjo para vocês, que eu sempre acho importante, porque
Da'at, a Sefira cinza, gente, ela exige o auxílio de um anjo. A Sefira cinza precisa de um apoio. Além do anjo de guarda, o anjo correspondente ao seu propósito para, né, somar, fazer esse movimento do trapézio, né? E nós temos aqui eu e a, tá? Aqui nós temos duas pessoas conversando, duas pessoas aqui juntas, né? Unidas, motivadas, seguindo ao processo, encontrar as pessoas, né? Conseguir comover, mover as pessoas no seu propósito, aonde por afinidade elas tomem isso como propósito dela, porque elas se sentem internamente, né, motivadas, né? Então a gente precisa formar equipe, uma boa equipe sincrônica, harmônica, né? Isso que nos embasa, porque aquilo que nos falta, ao outro compete, delegar funções, distribuir funções, né? Isso é muito bacana. Então vamos aqui ao anjo 33 para vocês. Eu acho essencial a caminhada na árvore da vida, gente. Mas nós precisamos trabalhar com o Mestre Jesus, com uma Nossa Senhora. Aqui pede uma Nossa Senhora, dentro da tua fé, não sei, né? Mas lidar com essa imagem do feminino, do sagrado feminino. Nós não conseguimos, né, ter esse contato direto com o oráculo, né? O filme Os Homens de Preto fala sobre o grande oráculo. É um filme bem interessante, de passagem aqui para você assistir. Sempre indico esse filme, né? As pessoas estão fazendo passagem de Da'at. Então, é muito desafiador, tá? Mas é buscar novas pessoas, novos relacionamentos, novos grupos que, né, alavanque uma nova correalidade, né? E esse processo precisa se soltar o velho para que o novo possa se fazer. Porque se você ficar em compromisso com aquilo que já não vai mais, que já não anda mais, que já não se movimenta mais, você acaba ficando no processo da mesmice, né? E isso começa a criar o vazio existencial, a falta de não motivação e um processo de morte interna, né? Porque a desmotivação pela vida é que nos envelhece, né? Então vamos ver aqui o número 33. Vamos aqui para o 33, vamos para o 33. 33. Deus conhecedor de todas as coisas. Então, por que eu vou ter medo de fazer a travessia se eu tenho comigo Deus conhecedor de todas as coisas, né? Se eu me agarro a esse anjo 33, eu vou ter, né, acesso ao conhecimento necessário que preciso para, né, me sentir seguro ao movimento, ao novo movimento que a vida está me pedindo, tá? Então aqui, Salmo 33, para você, leia o Salmo 33, que tem a ver com a sua passagem. A tradição nos ensina que dentro do homem existe uma espécie de tentador interno, que sempre irá aconselhá-lo de maneira menos confiável possível. E às vezes só aparece através de outras pessoas externas. Esse tentador, chamado na Cabala de Satã, ou de sombra. Na visão de Jung, entretanto, nada pode fazer sem a sua concordância ou a sua permissão. Esse mau conselheiro é ofuscado pela simples presença da luz, por mais um clichê que isso possa parecer. Mas certifique-se de não estar no piloto automático, pois o automático, ele é o seu inimigo. Se você estiver se sentindo em trevas, medite com esse anjo
e lance luz, jogue luz, peça para o anjo jogar luz sobre a questão. Medite com o IA também para desmascarar pessoas falsas, traiçoeiras e para que os planos delas fracassem e sejam revelados, ok? Então, esse anjo irá lhe ajudar demais nesse processo de passagem, nesse novo movimento da sua vida e propósito, tá? Para que você possa se renovar e não ser, né, desvirtuado do caminho, né? Trazendo medos, olha, isso não vai dar certo. Pessoas criam medos infindáveis, né? Ou dão maus conselhos. Todo mundo quer ser psicólogo, se ensina. Hoje é a moda. Existe um modismo muito grande de ser terapeuta, mas a pessoa se enfia e começa a fazer fazer transferências da sua condição pessoal, né? Então, uma das coisas que o terapeuta não pode aconselhar é trazendo o seu contexto, né, de vida e transferindo isso para a vida do cliente. Ele tem que estar vazio do seu eu para abarcar o outro, né? E às vezes a pessoa, não, faz isso não, porque quando eu fiz isso, eu me dei mal, olha, aquela não sei o quê, entendeu? Então é uma transferência e uma contra-transferência. Então é um processo, né, do terapeuta de identificação. Isso é muito negativo, porque ele está aconselhando a partir, né, da sua vida, das suas questões. E não cabe aqui, porque a situação da pessoa é única. Então a pessoa não pode dar conselho a partir da sua vivência, porque a sua vivência é única, né? Então ela tem que se abrir ao outro e, né, buscar o conhecimento, muita leitura, para realmente poder estar em condição embasada de falar qualquer coisa e dar qualquer opinião. Tem pessoas que estão mal resolvidas consigo mesmo e querem dar opinião sobre a sua vida. Ah, ninguém merece, né? Vá, a pessoa ela quer pôr uma condição para você e geralmente é a condição daquele condicionamento dela que não deu certo. Ela é infeliz no casamento, mas permanece casada, é infeliz no trabalho, mas permanece trabalhando ali, né, naquele lugar horroroso, e aí quer dar conselho para você, né? Não dá, realmente não dá, tá? Então vamos aqui à página 20, que vem falando sobre a força criadora. Isso aqui as cartas dos grandes mestres. Então aqui tem uma carta, é um envelope, é um selo sendo aberto para você. Aqui é um selo. Então eu vou ler o selo que aparece para você, o reflexo. Olha aqui, o reflexo na água, né? Aqui, fala sobre o reflexo do céu e na terra, né? Tá? Então são reflexos que a vida, as pessoas são nossos reflexos, né? A nossa matrix é o reflexo da nossa consciência, porque nós estamos colocados no tempo e espaço, no lugar que a gente precisa estar para vivenciar aquilo que a gente precisa vivenciar, porque a nossa consciência compete, tanto no aspecto sombra e luz, a serviço naquele espaço. Nós somos um nó da grande malha chamada humanidade. E nós estamos tricotando o tempo todo, né, na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, a correalidade, criando e co-criando. Então, para uma realidade melhor, precisamos nos fazer melhor, tá? Então, a força criadora, palavra-chave, a própria força criadora, a relação entre o estado interior e os acontecimentos exteriores, a criação consciente, a completa conscientização. São palavras para você anotar no seu caderno do autoconhecimento e trabalhar reflexões. A energia de Éolo, ela nos ajuda a identificar e aceitar a força criadora da própria ação de criar. Ela nos ajuda a nos tornarmos completamente conscientes e a enxergar a relação entre o mundo interior e exterior, em cima, embaixo, dentro, fora, né?
As leis da causa e efeito, o processo da criação podem ser identificadas. A energia de Éolo traz consigo a sintonia com forças criativas divinas, com a amorosa criação que leva à profunda meditação. Se você tirou essa carta, isso indica que você deseja organizar uma situação, talvez na sua vida, de modo completamente consciente. Você quer identificar o que os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas perspectivas conscientes e inconscientes provocam, quais as porções inconscientes que ainda estão adormecidas. Você deseja usar o acontecimento exterior como um espelho para refletir seu estado interior, que deseja alcançar a consciência completa, né? Então, se você estiver em conflito interno, você vai viver no meio de um conflito, né? Então, as pessoas, situações, coisas irão refletir aquilo que está velado dentro de você. Então, aproveita a experiência, né, para reflexões profundas, e assim, então, você poder tomar as iniciativas necessárias em arar o seu campo com novas sementes, tá? Um novo propósito. Se você assumir total responsabilidade pela sua vida, estiver consciente de que tudo o que acontece é reflexo do seu interior, você pode conseguir o que quiser. Mas reconheça que o verdadeiro Criador cria com amor, né? Então, nós acabamos colhendo aquilo que nós plantamos. E aqui é um convite aí ao nível da mente, né? Ao nível da cabeça, que o nosso corpo, ao nível da cabeça, fala de consciência, mudança da consciência, botar uma nova cabeça, criar uma nova cabeça, criar uma nova consciência, mudar as nossas crenças, os nossos tabus, os nossos preconceitos, para que os nossos sonhos possam se realizar. Se nos alimentamos de pensamentos ruins, sentimentos ruins teremos, né? Atitudes, né, teremos ruins, porque não teremos como domar, né? Domar as nossas ações depois dela ter passado pela sede dos pensamentos e emoções. E aí, então, perdemos o prumo da razão. As nossas emoções levam-nos ao processo criativo. Mas qual o processo criativo? Qual a natureza dessa criação, né? Então, as sementes estão nas nossas palavras e nos nossos pensamentos. E aqui traz muito desta questão, tá? Vamos ver aqui, procrastinação. Quando tem algo desagradável para fazer, você coloca essa tarefa em último lugar, em primeiro, ou para o dia seguinte. Qual o resultado palpável de adiar, né? Qual o resultado? O que acontece em adiar? Aqui não tem mais como adiar. Aqui não tem o que fazer. Aqui o movimento né? Não de procrastinação, de parada, mas aqui é de ação, de atitude. O que aconteceria de pior se eu fosse realmente quem eu sou, né? Então, se você está vivendo a artificialidade, se você está colocando máscaras, né? Está colocando uma máscara, que a máscara se põe no rosto, na cabeça, né? Tá na hora de você botar essa máscara na guilhotina, cortar isso, né? E botar uma nova cabeça no lugar, mais concisa, os ansejos do seu coração, que esteja mais acordo com os seus sonhos, aquilo que realmente fundamenta a sua realização. Tem cuidado para não ficar comprando o sonho, o ideal e os valores de outras pessoas, porque são sonhos, valores de outras pessoas e não o seu, tá? Então aqui fundamenta uma grande reflexão
Peça o anjo, porque às vezes a gente está sendo motivado, direcionado, mas de uma forma negativa, né? Dando ouvido para valores sociais, e assim nós perdemos o campo dos nossos sonhos. Quando perdemos o campo dos nossos sonhos, não temos como plantar as sementes da realização. Fica aqui a mensagem para você, né? E vamos para a segunda posição. Não precisamos, acho que eu fui muito claro aqui. O anjo vai ajudar você, tá? Veja no Google como trabalha com o anjo, 72 nomes de Deus. Veja o número 33. 33 são 2 vezes 3, né? Remete, vai para o 7. 3 e 3, 6, né? Ao pantáculo, a estrela de Davi, que é o símbolo da estrela de Davi. 3 e 3 são 6. 6 é o número do equilíbrio, das oposições, né? Dos opostos. O equilíbrio entre o preto e o branco, o céu e a terra, dentro e fora, a luz e a sombra. Seria, né? O acordo de um equilíbrio, né? Fazer acordos, né? Sobre as polaridades e assim encontrar, através da verbalização, comunicação no mundo social, se comunicar bem, saber colocar bem as palavras, cuidado com a comunicação, porque aqui, né, garganta é o laríngeo, saber desempenhar os papéis, né? Como que eu estou desempenhando os meus papéis no mundo? Porque Da'at remete a Sefirot cinza, remete ao desempenho dos papéis. Eu sou mãe, sou professora, sou dona de casa, sou vizinha, sou companheira, sou amiga, sou esposa, né? Tudo que eu sou. E como é que eu estou desenvolvendo meus papéis na esfera da comunicação? O que eu falo fora está condizente, né, com o que eu sou dentro, com a minha postura interna, com o meu propósito do alma, né, com estar aqui. Qual é a minha missão do estar aqui? Então, quando a gente não faz o caminho do autoconhecimento, a gente fica perdido no mundo. Aí a gente fica fazendo escolhas, a gente não tem decisões. E decisões exigem amadurecimento. E autoconhecimento dentro e fora. O autoconhecimento do si e o autoconhecimento do ti, né? Ti, né? O que está fora e o que está dentro, ok? Então, nesse movimento aqui, nós temos a segunda posição, que é o violeta. O violeta nos fala, né, do ombro esquerdo, em correspondência à árvore da vida, resede, né? Aqui tem que ter muito cuidado. Há pessoas que ficam... Como nós temos aqui a carta da lua, nós temos a infância, 2 crianças, o sol. Olha aqui, ó. Nós temos a carta do sol. Carta do sol, a letra é Resh. Aqui, né, é a letra Resh. E aqui a letra da Cabala, eu esqueci de falar, então vou falar. Aqui é Shin, é letra fogo, né, a letra do Espírito Santo, tá? Que remete também ao auxílio do Espírito Santo. Shin, fazer a passagem pelo abismo, né? O Espírito Santo leva até a mãe, leva a grande mãe. Aqui, tá? Que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo é a passagem. Nós precisamos fazer essa passagem espiritual. Aqui nós estamos em Resh. Resh fala de cabeça, de consciência. Mas aqui o Sol é plexo solar e remete muito a Leão, ao signo de Leão, o Sol, né? Então, é uma energia masculina, por isso que é cabeça, né? Resh é cabeça, significa cabeça. Também fala, né, num novo conceito, numa nova proposta, enxergar a vida. A luz nos dá inteligência, nos dá conhecimento, nos dá consciência, né? Mas como, né, eu fazer o transporte, se eu estiver me comunicando, como eu criar uma nova condição,
fazer que o novo sol, o novo dia nasça para mim, que haja uma renovação da noite para o dia, né? Que o dia, o sol nasce no leste, né? O dia nasce novamente para mim. Eu passei pela noite escura da alma e agora é um processo de que as coisas começam a se iluminar e se configurar, e eu tenho que ter essa paciência a cada passo, a cada momento, a cada traçada minha, né? Desse movimento, nesse novo contexto de experiência, as coisas vão se configurando, as coisas vão se mostrando na luz, que a luz vai mostrar tanto o aspecto sol, porque o sol, né, quanto mais intenso, o sol de meio-dia, por exemplo, quanto mais intenso é o sol, mais a sombra é intensa. Então as polaridades, elas estão juntas, né? De linhas bem concisas entre o sol e a sombra. Você tira uma foto no sol, sai a sombra no teu rosto, nos olhos, 2 buracos pretos no nariz, o pescoço fica preto embaixo. Por quê? Porque fica junto as linhas, as configurações, as definições das linhas principais do seu rosto, elas aparecem. Isso ajuda muito um desenhista a fazer as primeiras traçados de um rosto, porque na luz do meio-dia ele já vê as linhas primordiais e essenciais do rosto, se o rosto é redondo, se é ovalar, né? Então, tudo se configura em oposição e de forma drástica, né? Uma linha concisa que separa isso daqui para aqui, né? Então, quando nós estamos no processo de alguns projetos, né? Algumas ideias novas, porque Ressédio é o vaso conceptivo criativo de renovação, pedindo renovação, pedindo mudança. Talvez nós temos ideias, né, insights, nós estamos com a cabeça muito criativa, mas ainda isso é muito sutil, ainda não tem uma configuração. E aí o sol vem trazendo as linhas imediatas, as linhas iniciais, e conforme ele vai, né, saindo esse sol, né, ele vai saindo do leste, ele vai plainando a sua luz como um lençol sobre o contexto da tua experiência e clarificando para você aquilo, né, que resulta da sua construção, porque nós somos responsáveis pelo aquilo que construímos, né? E aí começamos a ver e temos que entrar em gratidão para aquilo que se clarifica, que se clareia, se mostra para nós. E assim, né, vamos tomando território e tomando também as decisões correspondentes às contrapartidas e boas partidas que vão se mostrando, né, a cada passo, a cada movimento, tudo no seu tempo. Aqui fala tudo isso com você, ok? Então aqui vamos para o tarô. Cadê o tarô aqui que eu botei? Ah, tá aqui, eu botei o tarô de Osho. Vamos ver aqui o que se mostra para você. Temos o sol. A aventura, é preciso se aventurar, a luz vai mostrando o caminho aos poucos, né? Não tem a expectativa de ver o resultado, não existe isso. O propósito tem que ser seguido, o movimento é de exploração, é preciso se fazer criança, ó, 2 crianças, um menino e uma menina, olha aqui, ó, yin e yang, feminino e masculino, oposição, preto e branco, né? São oposições, são contrastes da própria luz que se mostra, né? O movimento da pureza é a abertura para entendimento, né? E a gente só renasce através da abertura para aquilo que se mostra, porque quando a gente não quer ver, a gente permanece na escuridão. Mas quando a gente joga a luz do sol e diz, não, eu quero ver, eu quero entender, aí sim, né? Nós somos do mundo.
aqui é um convite para, né, se infiltrar os demais, coparticipar da humanidade e dar o seu cunho de participação, né? Aqui fala de inteligência, de mente. Se você tem conhecimento e dentro desse conhecimento tu tem um propósito, né? Passe esse propósito para a forma iluminativa crística, né? Tenha o propósito de ofertar, né, o seu dom interno, a sua capacitação em função do coletivo, de participação dessa grande ciranda. Aqui, né, eu sou violeta, olha lá em cima, eu sou violeta. E eu dou a minha parte de contribuição nesse contexto, nesse movimento. Eu digo sim para a vida, né? A própria pergunta, estou tendo dificuldade de retomar as funções rotineiras. Isso me assusta. Por quê? Porque está enrijecido. Precisa se fazer, né? Engessado. Precisa se tornar criança novamente. Trazer a criança interna para que o processo criativo possa se fazer, aceitando as diferenças. Eu sou do mundo, né? Eu sou uma árvore amarela, tá? E eu sou uma árvore vermelha, né? Abacaxi não dá limão, limoeiro não dá abacate, tá? Então, cada árvore, cada um com a sua capacitação em função, né, do bem-estar coletivo, cada um dentro da sua função, dentro de uma equipe, de um movimento, né, de um setor de trabalho, cada um naquilo que lhe compete. Unidos nós criamos uma nova cor, né? Aí aqui o rosa e o amarelo, criando aqui um tom avermelhado. Então é uma transformação, uma alquimia, né? E com isso, através dessa relação com o outro, você também se cria, você também se cocria. Você pensa que você está criando coisas externas, tá? Mas não, você está também se cocriando, porque você está se tomando. Conforme você faz esse caminho para fora, você faz um caminho para dentro, de identificação de papéis e função. E aí, ao conhecimento, isso me habilita, eu posso, né? E eu me renovo. Então, aqui é viver de acordo com o coração, com o propósito maior, com a função maior interna. É o convite, né? É o convite, tá? Aqui é um convite maior. Carta 19, anjo de 19, Leuviá. Ó, tá? Leuviá. Deus mostra o rosto para ele, Deus se mostra para ele, Deus aparece para ele, tá? E na árvore da vida nós vamos estar aqui, né? Tá? Nós vamos estar aqui e é o momento, Deus, eis-me aqui. Aqui é um movimento de entrega para também chegar à nova forma. Deus, eis-me aqui. O que tu desejas de mim? Aqui é o vaso de concepção. A outra posição primeiro já está aqui, ela já está se jogando para uma nova, ela já está se jogando. Aqui é anterior ao abismo, indo para esse abismo. Aqui é o Espírito Santo, né? É a concepção para chegar à mãe, porque acima na cabeça a Santíssima Trindade, né? Que nós não tornamos Adão Cadmo, o grande iniciado perfeito, só Jesus, né? Para fazer a elevação, né, do homem ereto na coluna da árvore da vida da consciência. É um processo de elevação. São várias caminhadas na árvore, né? E várias passagens pelo abismo de dar arte para, né, a cura pessoal. Tá? E o movimento à vida é simplesmente se vergar a vida num sim, de dizer sim a isso que está sendo trazido, porque esses desafios levam, né, ao renascimento, à cura pessoal. O anjo 19, que é a chave para você
passa as clavículas de Salomão. Aonde que se encontram as suas clavículas? Eu trago a chave de ouro para você aqui, tá? Vamos lá, a passagem, a chave para a passagem estreita. Vamos ver lá. 19, o anjo que irá te ajudar nessa passagem. Vamos ver o anjo 19, né? O que o anjo 19. Deus que acolhe os pecadores. Deus que acolhe, tá? Então, anjo Leuviá. Salmo 40, para ser lido e recitado. Este arcanjo o aconselha a se concentrar nas suas atividades, concentrar e objetivos, a compreender um empenho maior sobre as coisas que você que você tem que fazer. Caso você esteja sendo disperso, desconcentrado ultimamente, medite sobre esse anjo conforme a técnica já ensinada e lembre-se de que a mente dispersa dificilmente consegue chegar a algum resultado satisfatório e que a concentração adequada sobre o trabalho é uma condição indispensável para o sucesso. Medite Leuviá também para alcançar uma melhora na memória e na sua inteligência, né? São os pedidos que você pode pedir. Concentração, objetivação, porque Sol é uma energia essencialmente masculina. E representa a flecha, alcançar o objetivo, né? É ter uma dinâmica, né? Uma estrutura mental, criar planilhas, criar movimentos sequenciais, concisos, fazer planejamento, tempo, espaço, de atividades para terminar, né? Isso isso é um comportamento de energia que representa o mais no universo, energia positiva, mas, né? E uma energia Yang, né? De natureza masculina, Marte, né? Atitude, ação, coragem, movimento, ímpeto, determinação, né? É uma energia de natureza muito assim masculina, né? Vamos abrir o selo. Qual seria o seu selo? Vamos abrir o selo? Qual seria o seu selo? Qual é a carta para você? Espírito solar. Olha o que vem para você. Espírito solar, tá? Precisamente dominar o corpo dos instintos, dos vícios, os hábitos, né? As manias, sabe? Aproveitar o tempo, não perder tempo, se impor a uma carga horária determinada, tirar todo o demais compromisso que perca você do seu propósito, do seu direcionamento, da sua função. Tudo isso, tá? É o pedido. Eu vou abrir o selo, a carta, o Espírito Solar. Viver o seu carisma. Não colocar o candeeiro debaixo do velador. A gente fica escondendo a nossa luz pessoal, né? A gente fica no pelo menos, vivendo no pelo menos. Isso é um grande um sabotador de nós mesmos. De repente, nós passamos a acreditar no nosso pelo menos. Passamos a acreditar no pelo menos porque, né, nos deixamos de em segundo plano. Colocamos tudo em primeiro lugar e depois que nós nos colocamos, tá? Irradiação, amor próprio. Falta de amor próprio. Então, eu tenho que botar propósito. Eu quero ser feliz. Eu preciso desenvolver, né? Eu vim com uma missão. Eu tenho um propósito. Eu preciso fazer isso, né? Olhar para mim. Porque no contexto em que eu vivo, familiar, qualquer contexto, né? Qualquer grupo, qualquer contexto é Matrix, né? Eu tenho um lugar ali, porque eu existo ali dentro. Mas se eu não me faço existir,
eu vou realmente não existir. E depois fico, né, decepcionado com a vida, com o destino, com a falta de reconhecimento das outras pessoas, de consideração. Mas será que eu me dei a consideração? Será que eu me coloquei? Então, às vezes, tem que aprender a dizer sim, sim, não, não. Colocar limites, tanto para nós quanto no mundo lá fora, tá? Ajuda a identificar e a viver o verdadeiro eu. Ele nos ajuda a descobrir nossa luz interior e ter a coragem de mostrá-la. Ela reivindica o amor próprio incondicional. Quando temos amor próprio e estamos na presença do próprio eu divino, temos a irradiação de como de um espírito solar. Quando temos o amor próprio, estamos em sintonia com tudo no universo. Então mostra-se a ser, tornar-se completamente naturais. Indicação da situação. Talvez você creia mesmo que não tenha nenhuma capacidade, que era pequeno, insignificante e inexpressivo. É muito bonita essa babaquice, dá licença, da sociedade, de falar de humildade, né? Mas isso é manipulação do poder, né? De colocar você na posição do menos. Você não tem que sentar na primeira cadeira de lugar nenhum, nem na última. Você tem que sentar na cadeira que você cabe. Você vai num lugar, você tem que sentar na posição que você cabe, não na última nem na primeira, tá? Porque lá dentro você tem um propósito. Você está sincronicamente no tempo e espaço sendo colocado em algum ponto, no espaço-tempo universal por Deus, ou que você queira acreditar, né? Para serviço. E aí você se coloca no pelo menos. Isso é uma forma de retroagir, né? Às vezes até em condição de covardia à vida. Então precisa de uma reverência, visualizar a vida e fazer uma reverência assim: eu tomo a vida do jeito que é, eu tomo os desafios, eu assumo, né? Porque eu só vou me conhecer, eu só vou desvendar o campo a partir do momento que eu me desvendar, aonde eu me revelar para mim mesmo. Aí eu vou parar de me subestimar, porque subestimando eu vou ficar na pobreza do meu eu. E é isso que a sociedade quer, que você não apareça, para montar em cima de você. É isso aí. Talvez você creia mesmo que não tenha nenhuma capacidade, que era pequeno, insignificante, inexpressivo. Talvez você se esconda e diga: quem você pensa que eu sou? Quem? Eu? Eu não tenho capacidade para fazer isso. Você não pode estar falando de mim. Mas se você olha direito, descobrirá que tem uma força excepcional, que sabe mais do que admite, que sabe mais do que permite que os outros vejam. Você se esconde a bom grado atrás da máscara do desconhecimento, da mesquinez e da incapacidade. Mas isso não serve nem para você nem para o mundo, não serve para ninguém. Faz parte da sua missão deixar que a sua luz brilhe, viver o seu carisma. Quando tiver a coragem de brilhar, outras pessoas se aproximarão de você em sincronicidade de ideias, pensamentos, ações similares a você, que estejam dentro do seu propósito, porque você acaba participando de sistemas e grupos que não tem nada a ver com você, e aí você se sente um peixe fora da água, né? Você se sente longe de casa, você não se afiniza, parece que você está inadequado. Claro, a posição é inadequada. A gente toma escolha, a gente faz escolha porque a gente não tem consciência, porque senão a gente tomava decisão e não escolha, né? E a gente colocava pé firme, porque não tem nenhum outro propósito que seja o nosso. Somente existe um, né? E aí, essa coisa de bonito ser humilde, espiritual, humilde, não tem. O espiritual missionário, ele só toma a vida, tá entendendo? A partir do momento que ele reconhece que ele é, né? Quando ele faz reconhecimento, ele parte para a peregrinação. Assim foi Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele ia dizer isso? Não ia, né? E qual é o teu caminho? Qual é a tua verdade? Qual é a vida que você vai criar para você?
né? Para você, dentro do contexto coletivo, você tem um banco, que é só teu, né? E não é para sentar no lugar do outro, não, né? No pelo menos, mas é para sentar no seu, nem no pelo mais, mas no seu. E ali, nas suas asperezas, nas suas limitações, nas suas dificuldades, você vai se aperfeiçoando, porque é uma energia ainda desconhecida que você não sabe lidar. Pega uma granada e enfia na mão de um bebê. Tu acha que ele vai saber usar a granada? Né? Pega lá, você bota uma chave na mão da criança, ela enfia dentro da tomada de luz. Ela não sabe o que fazer com isso, ela vai ver um buraquinho para enfiar aquele negócio. Né? Dá um botão, ela enfia no nariz. Que a criança, ela está explorando o mundo, mas é o processo de movimento. E assim a criança aprende a lidar com a vida. Não é diferente para você quando você é uma criança, né? Quando você se faz uma criança para você mesmo, para descobrir o seu outro eu. Olha lá, você olhando, né? Você tem que se fazer tão infantil, né? Tão pequeno, você tem que fazer nada para entender o teu outro tudo, né? Então você tem que se abrir para esse novo. Mas isso não serve nem você nem ao mundo. Faz parte da sua missão deixar que a luz brilhe, viver o seu carisma. Quando tiver coragem de brilhar, outras pessoas se aproximarão de você e assim os outros talvez também tenham a coragem de mostrar a sua própria luz. As borboletas da mesma cor, elas se atraem, né? As borboletas da mesma cor se atraem. Então, eu abri o seu selo da árvore da vida, tá? Vamos para a terceira posição, aonde nós estamos aqui na Sefirote de Binah, né? Aqui é a renovação das águas. Nós temos lua aqui, lua é água pura. Então, aqui é uma pessoa que ela está no caos, né? Ela está na confusão, ela está na escuridão, né? Ela está totalmente perdida, mas aqui é um caos totalmente curativo, porque o preto é a terra. Terra remete ao feminino, né? Útero remete à fecundação. Então, a dor é um processo de cura. A própria dor é um processo de cura. Abrace sua dor, abrace seu estado, né? Permita-se viver essas emoções para que você traga as águas de Binah, tá? Para Yesod. Porque Yesod está aqui, ó. Nós temos aqui as águas, que é Binah, correspondente ao olho direito, é o olho direito, gente. É aqui, ó, de perto. É a flecha e o arco, o masculino e o feminino, o branco e o preto, ok? Aqui você tá aqui, ó, tá? No estado visceral, né? Aqui é o útero, é o processo criativo, energia sexual que vem pro lado de cada árvore, tá? E aqui uma nova forma de aqui é comunicação. Aqui é energia criativa sexual e aqui é o resultado dessa polaridade a nível da árvore e da vida, mas aqui é visceral, né? É o bebê no útero. Ele está no escuro, ele está no processo embrionário. Ele está recebendo insights, lampejos, mas ele ainda não tem uma visão. É a carta da estrela, né? Que tem aquela mulher nua na escuridão, Pandora, né? Abrindo a caixa de Pandora. Aqui é uma abertura do eu. Eu estou abrindo a minha caixa. Eu estou me abrindo, né? E é um processo visceral. É você grávida de você mesmo, né? Você engravidando um projeto. É um período muito delicado que a cobra troca a casca. Então tem que se proteger, apesar a cartela estar aqui, tá? Então as emoções têm que vir, tá? Para ser molhados pelas águas matriciais. Porque pode estar ressequido, seco, sem esperança.
sem movimento. Exode, a consciência exódica, o ego, né? Aqui assim é a passagem da Matrix. Daqui para cá, a subida da consciência na árvore, aqui estão os filamentos do DNA. A passagem da Matrix, né? Aonde a pessoa está presa no mundo das águas. Ela tem que fazer a grande passagem do Egito, atravessar o rio Nilo para encontrar o sol em Canaã. Ela precisa subir a Canaã. Então aqui está a lua e aqui está o sol, né? O encontro das águas de cima com o encontro das águas de baixo. O encontro das águas salgadas com o encontro das águas doces. Porque lua e sol. E aí a fecundação e a gestação do novo propósito de vida. Tá? É muito claro isso para mim. É difícil para vocês entenderem. Eu estou só tentando passar. Mas é complexo, eu creio, tá? Mas é uma passagem, é um rito de passagem, né? É o momento de tomar decisões. Há uma ruptura do antigo ego, né? Aonde a gente fica na árvore aqui nós temos aqui nós temos o superego e o id, tá? Então aqui é o ego, é o triângulo aqui, e aqui é a manifestação da matéria. Então aqui, né, esse triângulo inferior da árvore, existem dois triângulos, dois movimentos, tem um triângulo aqui e tem outro aqui, né? A minha correalidade, a minha vida em Malkuth, a minha realidade coexistencial depende, né, do meu id superego, que esse superego e meu id formam o meu ego, tá? Então, o mundo dos meus instintos e o mundo das palavras, da minha comunicação. Aqui é muito visceral, é muito instintivo. Às vezes eu ajo pela vida muito pelo tesão, né? Eu preciso elevar-me na árvore para buscar a consciência num propósito maior, o sentido da vida aqui, ó. Então eu preciso ser molhada, né, por essas águas de cima, porque esse condicionamento, essa rigidez traz o ressecamento do ego, tá? Então precisa de uma renovação, uma cura, entendeu bem o que eu estou falando? Aceite, faça uma vergadura e diz assim, eu aceito os desafios, eu aceito passar por isso, né? Eu tenho que sair do mundo dos instintos para o mundo da razão, eu tenho que fazer uma ponte entre a mente, o coração, né, e a ação. E ali embaixo, aqui embaixo é a ação. Mas se eu não penso, se eu estou pensando visceralmente, né, eu estou muito instintiva, impulsiva, né? Eu posso ser signo de fogo, né? Então eu fico muito assim, eu me lanço ao tesão da vida, né? Aos ímpetos da vida. E aqui projeções, muita projeção, tá? As pessoas vendem ideias para você, elas vendem, né? Maria, pode até estar muito Maria vai com as outras, né? Muito condicionada. E aqui existe, né? E aí acontecem coisas, situações que a gente fica preso ao sistema. No superego, nós ficamos presos a condicionamentos como tabus, religião, isso é pecado, aquilo é imoral. Então são projeções, né, que pessoas fizeram para nós, que os nossos antepassados fizeram para nós, e aquilo está nos impedindo a elevação da consciência, porque estamos fechados. Aqui, ó, culpa, sentimento de culpa. Aí aqui eu preciso falar coisas para você. Olha aqui o que você precisa curar. Olha aqui, ó. A mente, a forma de pensar. E aqui onde está a outra mãozinha? Tá na barriga. Tá bem na barriga. Olha aqui onde você está, ó.
Olha onde está no boneco aqui, ó, 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 ó. É visceral. O intestino é o segundo cérebro e fala muito das nossas memórias, memórias transgeracionais, sabe? Aqui fala projeções e viagem, né? Mudanças, viagem fala de mudanças das nossas formas de pensar, né? Fazer nova viagem, buscar novos paradigmas, novas projeções de futuro, né? Sair do contexto de culpa, tá? Quando a gente toma consciência que erramos, que bom que tomamos consciência. Gente, que bom, porque tem pessoas que morrem sem tomar consciência de nada, né? E o que é a culpa? Será que todo mundo que toma a mesma atitude com você entra no estado de culpa? Ou busca a solução? Né? Será que ainda há tempo de tomar a solução? Ou você vai ficar perdendo tempo na culpa? Tomar consciência não é se condenar. Então, quando a gente está numa família de um superego muito grande, quando a gente participa de uma sociedade muito condenatória, né? Pessoas que são às vezes religiosa, cheia de tabu, você não presta, a gente não se permite buscar a Deus, porque Biná remete ao feminino sagrado, às grandes mães, às grandes Nossa Senhora, né? A esse movimento de abertura, porque o feminino é abertura, ó, abertura, né? Abertura para o novo, é o grau, né? Também. E aí a gente não se permite porque a gente se acha infidedigno, a gente se acha herege, a gente se acha sujo. Como que eu vou entrar numa igreja? Como é que eu vou entrar? E isso são concepções sociais, porque Deus é pai de todos os filhos, né? Jesus andava com os leprosos, com os marginais, com todas as pessoas, com as prostitutas, né? Ele não tinha essa separação, isso é coisa de religião, né? Isso é doutrina, né? E a espiritualidade é viver num consenso, num nível mais elevado, sabe? Que o erro é humano e que Deus dá a oportunidade de se renovar, de renovação. Nós temos da Bíblia Maria Madalena, né? Quem nunca pecou, atire a primeira pedra, tá? Então isso aí, eu faço essas correspondências porque ficam no mundo aqui, né, Malkuth, para vocês, fica mais fácil vocês, né, plugarem, né, para vocês ancorarem a compreensão. Então, às vezes eu entro numas correspondências assim para ajudar, né? Então, aqui a cura necessária, né, dessa energia, porque a gente deixa de ser criativo, a gente fica com dificuldade de renovar a vida. E olha a pergunta: estou tendo dificuldade de retomar as funções rotineiras. Isso me assusta. O que o tarô quer me dizer? Eu me sinto culpada pelo que aconteceu no passado, fico preso no sistema pelos resultados que deram, né? E não entro no processo anátema, 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 minha culpa, minha culpa, minha culpa, máxima culpa, né? E fico batendo no peito. Já ancoraram aí, já fizeram correspondência, né? E, né? Errar é humano, a criança erra e se permite errar. Por isso que ela faz a renovação. Só entra no reino dos céus que se fores como a criança, a passagem é estreita, né? Então, a gente precisa se esvaziar do velho. Tem um outro dito que Jesus diz assim: não se põe vinho novo no odre velho. Então, a pessoa fica endurecida. Se ela recebe do alto, de Biná, a inovação, a nova forma, a nova semente, ela não concebe. É como a semente caísse numa pedra. Sabe, o chão que não é fértil? Porque fertilidade é abertura, é permissão. Ah, disso eu não leio, esse livro é do demônio, porque aquilo eu não falo. Porque aí começam as concepções, sabe como é? Que não cabe mais a própria vida. Aí, sabe, a pessoa ela não consegue sair da Matrix. Ela fica num círculo vicioso como um cachorro correndo atrás do rabo. Então vai buscar o cientificismo, vai com o conhecimento científico, né? Até de doutrinas religiosas,
de processo, vai estudar mais um pouco, mas a prática espiritual existe um movimento de entrega de fé. Então ela precisa entender o movimento da vida. Então tomar consciência dos erros e através do erro tem um poder maior, criativo, fecundador do que o acerto em si. Né? Você guarda mais na escola a caneta vermelha do que a caneta azul. Tá? Então, são os grandes ensinamentos. E a luz se faz atrás das sombras. Se eu não olhar para as sombras aqui, eu não vou encontrar a luz. E eu tenho que desvendar o meu eu. O caminho é tanto para fora quanto para dentro, né? Eu não tenho que ir pela cabeça dos outros. Eu preciso encontrar o meu caminho, aqui diz, né? E aqui é uma forma de concepção, de abertura, de grau, de estar aberto, vazio, né? E só uma criança consegue se colocar na experiência assim, experiência de grau, de abertura, tá? Para se tornar uma joia na sua natureza e especialidade em oferta ao mundo, coparticipando do mundo, tá? É isso aí. Vamos abrir o seu selo. Será que seria o selo agora? Já tirei as 3 cartas aqui. Não, o seu anjo. Vamos pegar um anjo aqui para te ajudar. Não, a pessoa, quando ela é muito crítica e julgadora dos outros, das pessoas, que condena, separa, muito política, a política traz condicionamentos assim, ela separa, né? Por isso que Palas, a deusa da Palas Atena, a deusa da justiça, ela usa um pano nos olhos, né? Porque ela não enxerga, tá? Ela vai pelo movimento da aparência, né? E é como eu sempre digo aqui, não é porque a janela está molhada que choveu. Pode ser alguém que molhou as plantas. São tantos mundos da probabilidade, as possibilidades. Então a gente fica condicionado a preconceitos. E aí a gente cria limitações e não observa o novo como deveria ser. Tá? Porque aí fica no culpa e aí se identifica, né, com os erros, tá entendendo? Não, o erro faz parte do processo do acerto. Você tem na escola, para aprender matemática, quantos cálculos você tem que fazer para você aprender? Né? E agora você que já quer acertar de primeira, não. A vida é assim. Segue o fluxo, mas segue com responsabilidade. Não é se sentir culpado, é assumir teus erros e dizer, tudo bem, né? Eu tomei essa atitude, eu não sou assim. Eu estou passando por esse processo, né? E aí, então, o que é necessário se fazer para me melhorar nesse aspecto? O que cabe a mim? O que cabe aos outros? Porque, né, tem muita coisa que eu estou carregando mala dos outros, não é verdade? Então, tem que refletir, tá bom? Vamos ver um anjo aqui para você. Um anjo para essa terceira posição. Um anjo. Eu vou considerar o da frente. Gente, tá caindo um monte. Eu só preciso de um. Pronto, só veio aqui. 51. Ó, Rahaziá. 51. É o anjo da sabedoria, dos conhecimentos herméticos, da cabala. É o anjo da cabala, da sabedoria da cabala, do conhecimento oculto. O que está oculto e velado aqui? Que eu não sei, né? Eu preciso de coragem. Eu preciso de coragem. E lua remete ao medo. Medo de olhar o quê? Para as minhas sombras, né? Olhar o quê? Para isso tudo aqui. O que em Netza, na árvore da vida, faz sentido? Que é o superego, né? Né? Qual é a minha pedra filosofal? Né? Minhas leis, minhas regras, meu sistema, a minha rigidez, né? Eu preciso, né, olhar para essas coisas. Quais são os meus hábitos, meus vícios, meus condicionamentos, né? Aonde que está tudo isso, né? Então eu preciso olhar, né? Então aqui tem Rahaziá,
Deus no meio de todos os anjos, olha lá, de todas as pessoas, tá entendendo? Ele está aqui, ó, confraternizando com cada anjo de uma cor, de uma forma, mas ele está se relacionando com todos aqui em harmonia, né? Em sintonia. Porque todos eles fazem parte, apesar das suas diferenças, né? Esses anjos fazem parte de algum atributo de Deus, tá? Estão fazendo reuniões, estando com outras pessoas, aprendendo e ensinando, se abrindo para o novo conhecimento, tudo isso, tá? 51, salmo para você recitar, é o 104. Deus oculto, tá? Esta tirada é um Deus oculto. Então, aqui Deus quer se mostrar para você. Olha aqui, ó, ele está oculto, ó. Ó, ó, ó. Ele quer se mostrar. E ele vai se mostrar através da sombra. É da sombra, porque é atrás da sombra que vem a luz. É atrás da sombra. Sinto muito, mas é atrás da lua, é olhando para a lua, tá entendendo? Que você encontra o sol, porque depois da noite é que vem o dia. Essa tirada aconselha você a aprender com os erros do passado sem se lastimar ou reclamar, mas apenas percebendo e se conscientizando de que eles, de muita forma, lhe foram úteis como um método de aprendizado do ser humano. Passa inevitavelmente pelo mecanismo da tentativa e erro, como uma adequada correção de conduta, como corolário. Não há muito o que fazer a respeito dos erros do passado, além de resignar-se em entendê-los como oportunidades. Como quê? Como que? Os erros são o quê? O que são os erros? Oportunidade. Bota na porta da geladeira. Os meus erros são oportunidades. E, obviamente, não repeti-los. Nesse sentido, é essencial a autocrítica, mas não em condenação. A autocrítica positiva, eu não colocaria a autocrítica aqui. Eu colocaria aqui, né, uma forma de avaliação. Avaliação. Eu estou fazendo uma avaliação, né, do que eu preciso dar mais atenção e que até hoje eu não dei. Tá? Medite no anjo Rahaziá também para se elevar aos mais altos níveis da criação, obtendo assim iluminação e para obter auxílios ao estudo da física, da química, da medicina. Tem que estudar. Esse anjo é de estudo, principalmente de conhecimentos velados, gente. Sabe, a cabala é o nosso anjo da cabala, é o nosso anjo velado, é o nosso anjo oculto, entendeu? Então, aqui é um processo, tá entendendo? Vamos ver qual é o seu selo, né? Vamos tirar o seu selo aqui, que eu não tirei o seu selo. Cadê o seu selo? Deixa eu abrir o seu selo, tá? Isso aqui, essa carta do selo, é muito importante. Já caiu o teu selo, e o teu selo aqui... O teu selo aqui, a verdade universal. É o raio verde, o raio de anjo Rafael também, mestre Larion, tá? E mãe Maria. É o caminho, olha lá, o preto e o verde, olha lá. Não tem muita, tem já muita mensagem aqui. Olha aqui o triângulo, ó, o triângulo. Você renascendo do meio de uma flor, tá vendo? Então, a verdade universal. Hilarion. Pegue no YouTube ritual do raio verde da ponte para a liberdade, tá? Pode acender uma vela verde, você pode botar um copo com água, com alecrim e hortelã dentro, ou um jarro, pedindo ao anjo Rafael para botar ali a sua cura, o seu remédio pessoal, tá? Você pode botar a mão no vaso e recitar o salmo na jafra, no vaso, como fosse um cálice, né?
É como você estivesse recebendo de cima. Olha aqui o ritual. Recebendo de cima, você põe a mão assim, né? E você recita o salmo, chama o anjo Rafael. Pode escrever e colar com durex assim para dentro o nome de Rafael em hebraico, tá? Botar ou no Rafael arcanjo, arcano, né? Rafael, botar aqui. E imantar com a prece. Pedir a Mãe Maria para imantar aqui também, né? Pedir o anjo para botar o remédio, Hilarion, para botar o remédio de cura, né? De renovação do processo, tá? E beber aquela água no outro dia. Pode beber um gole ou um cálice dessa água em total concentração. Pode pegar essa água, molhar as mãos e colocar no seu coração ou a testa que está tensa, ou medo é visceral, é na barriga, né? Aí bota assim, molha a barriga e bota assim para imantar da energia da prece na região doente. Esses são rituais, né? Aproveita a lua crescente, né? E faz durante os 7 dias da lua o exercício para a cura pessoal, ok? E aí são a verdade universal. Vamos ler sobre a verdade universal aqui. Vamos abrir o selo, o teu selo, né? É o 16, Hilarion, a verdade universal. Identificar e realizar a própria missão de vida, encontrar e assumir seu próprio espaço lunar, lugar, pioneirismo, identificar o espaço dentro do contexto cósmico, assumir sua própria grandeza, união com a consciência superior, meditação profunda. Ajuda a identificar seu próprio caminho, seu espaço e sua missão. Ela fortalece a união com o seu eu superior e com os planos mais altos da sua conscientização, permitindo conclusões sobre interrelacionamentos mais elevados e leis naturais, assim como em cima como embaixo. A parcela refletindo-se no todo, o microcosmo e o macrocosmo, a própria verdade é a parte da verdade universal. Tudo ser ocupa o seu espaço aqui nesse mundo. Tudo está contido nele. A energia de Hilarion leva a meditação profunda e nos une ao 8º chakra, que nos permite identificar o nosso holograma cósmico. Pede isso. Você trouxe a missão e quando veio para essa vida, agora chegou a hora de se conscientizar dela, de pô-la em prática. Chegou a hora de encontrar o lugar onde você deseja viver e ocupar seu espaço, viver a sua grandeza. Talvez você já tenha um pressentimento do seu caminho a tomar. Talvez já tenha partido, mas está encontrando obstáculos, atitudes de reprovação, está sendo ridicularizado pelo seu meio. Não deixe que os desanime, tá? Porque, ó, olha aqui, ó. Cuidado com isso, né? Dê um passo de cada vez, mesmo que você não saiba qual será o resultado, desde que a sua consciência superior o guie e você está realizando uma missão. Você tem um lugar no contexto cósmico superior. Pode pegar essa água, colocar aqui na testa, molhar a testa, tá? E pedir, jogar a luz verde no terceiro olho, fazendo a oração do decreto, né? Que você vai buscar no YouTube, lá como eu te disse. E daí você joga essa luz aqui e joga aqui no ventre, né? Para que você possa ter motivação, para que você siga seu propósito, né? Aqui o ventre é a segunda estado visceral, né? Do instinto, do ímpeto, do tesão, do processo criativo pela vida, né? Do tesão pela vida, de criar, de se cocriar, de se gestar, de gestar seus projetos, seus ideais. Isso é energia criativa, sexual também é usada para isso. Só que às vezes a gente ganha baldes de água fria dos outros, né? Com a desmotivação. Então, se segura, né? No anjo, se segura, que esse anjo traz sabedoria. O anjo Rafael vai curar a tua mente,
vai te ajudar, né? A esse caminho, porque ele é um médico do espaço, não deixando nem você adoecer nesse caminho, porque ele é um médico, né? Então, ele ajuda a trazer, através da consciência, a não adoecer o corpo. Então, tomar consciência do que está por trás dos véus, o que está além do aparente que eu não consigo ver. Então, é isso. Queridos cravos, rosas do jardim, terminamos aqui esse trabalho. Fiquem com Deus e até amanhã.